Seja muito bem-vinda a esse canal, eu sou Júlia de Zaró. Eu vou desvendar o primeiro ocultismo sutil, que foi o divisor da minha vida, que foi quando eu renunciei à constelação familiar. Eu decidi começar esse canal para desvendar o ocultismo sutil que está dentro do nosso dia a dia e a gente nem percebe. Eu sou mentora cristã, eu sou formada em psicologia, eu já tenho uma bagagem que eu atendi mais de 300 mulheres nessa caminhada como psicóloga. Porém, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer constelação familiar, porque eu queria me aprimorar, eu queria algo a mais do que os atendimentos de psicologia, e foi aí que eu caí no engano. Então, o objetivo desse primeiro vídeo é alertar vocês sobre o perigo do misticismo, do ocultismo e dessas práticas de terapias que estão no nosso dia a dia e que está nos afastando da santidade do Pai. Então, se você é cristã, eu imagino que você está muito confusa com esse tema, porque é um tema que é falado dentro das próprias igrejas, é um tema que está sendo ensinado o ocultismo como se fosse algo normal. Porque o ocultismo escrachado é muito mais fácil de discernir para uma cristã. Ah, eu não vou mexer com magia, eu não vou mexer com macumba. É muito fácil. Porém, o ocultismo sutil, como o nome já diz, ele é sutil. É uma mentira disfarçada de verdade. Então, como ela está disfarçada, ela vai entrando. Quando eu comecei a fazer constelação, eu já era convertida. Eu tinha me batizado já fazia 2 anos. Eu já tinha atendido várias mulheres na demanda de psicologia, só que eu queria algo a mais. E o misticismo, ele vende muito. O misticismo é muito rápido. Então, como eu entregava uma cura milagrosa em apenas uma sessão, era muito fácil de atrair pessoas. Embora seja difícil de explicar o que é a constelação, é muito fácil de atrair pessoas. Porém, o Senhor me acordou, depois de 1 ano trabalhando como consteladora, o Senhor me acordou do engano. E para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui sendo canal para você que está com medo, que está pensando em fazer uma constelação, ou que até mesmo está pensando em fazer uma formação de constelação e não sabe onde está se colocando. Então, se você está pensando em passar por uma consulta dessas, se você já passou, calma que no final desse vídeo eu vou orar para que você faça esse movimento de renúncia de tudo que você mexeu, que te tira do caminho do Senhor. Mas, nesse momento, eu vou explicar o porquê que a constelação não é bíblica, o porquê que não é a vontade de Deus que o povo dele mexa com isso, quais os perigos para sua vida, para sua casa e para sua família. Tanto se você tiver vontade de fazer, de passar por uma sessão de constelação, quanto se você quiser fazer a formação, porque várias pessoas já falaram comigo, Ju, eu quero muito começar a fazer constelação sistêmica. Eu, como cristã, já logo dou o posicionamento de tudo que eu passei como forma de alerta para o povo de Deus. Então, primeiro, deixa eu situar o que é a constelação familiar na visão de Bert Hellinger, que foi o criador dessa filosofia, porque falam que é uma filosofia de vida. Então, a constelação ela é uma terapia holística, é uma pseudociência, ou seja, não tem comprovação científica, que mexe com a energia. Então, a constelação que eu trabalhava, você abre um campo de constelação e você coloca várias pessoas para representar alguém da família do constelado. Então, vamos supor que você chama Joana e eu vou constelar você. Então, você chega para mim e fala, Júlia, eu tô com um problema com dinheiro, que era o que mais chegava para mim. Eu não tô conseguindo ganhar dinheiro. Então, na visão sistêmica, a gente olhava por uma lealdade familiar, às vezes a mãe não teve dinheiro, a avó não teve dinheiro e a Joana não está conseguindo ganhar dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir um campo. Então, já começa o místico por aí. O que acontece? Ai, Júlia, por que as pessoas estão falando que estão fazendo, que é bíblico? Você já vai entender. Então, abre-se um campo. Quando você abre um campo, significa que você está abrindo um campo energético. Então, ainda que eu fosse cristã, eu achava que eu estava abrindo o campo da pessoa, ou seja, da família da pessoa. E quando você abre o campo, você vai colocar pessoas para simbolizar a família da Joana. Então, a mãe da Joana vai ser a pessoa X, o pai da Joana a pessoa Y, o dinheiro da Joana a outra pessoa. Então, um campo ele é formado por pessoas. E essas pessoas começam a sentir o que os antepassados da família da Joana sentem. Pausa aí. Já entra no misticismo bem aí. Então, como é que eu vou sentir o que a mãe da Joana sente sem estar falando com a mãe da Joana? A explicação da constelação que eu dava para as pessoas que eu atendia era: há um campo morfogenético que faz com que você acesse as informações genéticas da pessoa quando você abre o campo dela. Parece bem místico, não? Acontece que quando você está na cegueira espiritual, Satanás não te deixa enxergar o que a palavra está nos ensinando. Ele não te deixa enxergar o óbvio. Por isso que tem muito crente fazendo constelação. Até com bonecos é místico, tá? Mas a gente está falando aqui primeiro de pessoas.
Então você está lá fazendo o campo de constelação, como é que funciona? Através das frases de cura, você vai liberando memórias e vai curando ali a área que você precisa. Então vamos pensar nesse caso da Joana. A Joana quer prosperar, e aí eu vou pedindo para a mãe dela falar: eu te libero para prosperar, eu te abençoo para prosperar. E no meio desse campo, muitos consteladores colocam alguém que simboliza a raiz do porquê a Joana não prospera. Isso a gente chama de oculto no campo. Então eu sempre colocava uma pessoa que simbolizava o oculto. E aí no oculto eu ficava perguntando: o que você sente? A pessoa que representava o oculto começava a falar: sinto dor de barriga, sinto dor de cabeça, sinto náusea. E conforme o campo de constelação vai fluindo, você vai perguntando pro oculto para descobrir o porquê que a Joana não prospera. Ou seja, você está tentando descobrir algo do passado, da mente da Joana, de uma maneira energética e que não envolve Deus. E se não envolve Deus, envolve quem? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Então você está ali perguntando pro oculto: você está sentindo medo? Não, não tô. Você sente assassinato? Eu sinto. Vários casos de constelação que eu atendi, a pessoa não prosperava porque o pai matou alguém, por exemplo, ou porque o bisavô estuprou não sei quem. Então sempre tem uma raiz de por que a pessoa não prosperava. E aí no campo de constelação, através do facilitador, que no caso era eu, você faz a pessoa resolver aquele conflito. Então vamos supor que a raiz do porquê a pessoa Joana não prospera é que o avô dela matou uma pessoa e ela tá pagando a dívida do avô até hoje, né? Que era o que acontecia. Então a gente fazia a Joana olhar para o avô, pedir a bênção para prosperar, fazia a Joana olhar para a pessoa que representava o oculto e pedia para Joana dizer para aquele oculto: eu não tenho nada a ver com isso, isso é do meu avô, eu quero prosperar, dinheiro é bom. Então eu pedia para a pessoa falar frases sistêmicas. E através dessas frases sistêmicas, depois de uma hora e meia, encerrava-se o campo. E depois de uma semana, feedback da Joana: Júlia, tô ganhando muito dinheiro. Fiz 100 mil em uma semana, fiz 50 mil em um dia, tá vindo dinheiro até de onde não imagino. Então havia uma manifestação de dinheiro, uma manifestação de propósito, uma manifestação de várias coisas através dessa ferramenta. Por isso ela é tão tentada, por isso é uma ferramenta tão buscada, porque ela te entrega cura milagrosa em uma sessão e que não envolve Deus. Ou seja, é pseudociência, não envolve Deus, envolve energia, envolve sobrenatural. Envolve quem? De onde está vindo? E eu quero começar para vocês mostrando Deuteronômio ali no capítulo 18. Abra sua Bíblia, vai lá no versículo 10, vai estar dizendo assim. Ó, um chamado à santidade é o tema. 18:10. Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos. Pausa. De novo. Não se encontrará entre vós ninguém que faça adivinhação. Ponto. Você não vai encontrar na Bíblia: oi, filhos, não façam constelação familiar. Oi, filhos, não façam nada místico. Filhos, não tomem chá de ayahuasca. Você não vai encontrar essas coisas na Bíblia. Só que a Bíblia é clara: não faça adivinhação. Quando eu estou num campo de constelação buscando adivinhar o passado da pessoa constelada, eu estou fazendo o quê? É isso. É pura adivinhação. É você mexer com o sobrenatural sem a dependência do Senhor. E se você mexe com o sobrenatural sem a dependência de Deus, você está abrindo as portas da sua vida, da sua casa e da sua família para Satanás entrar, que foi o que aconteceu na minha vida. Além disso, ele diz: ou que observe os tempos, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte os espíritos de adivinhação. Pausa de novo. Quando eu falei que eu tô lá no campo da Joana, tô perguntando pro bisavô dela o porquê que ela não prospera. O bisavô tá vivo? Muitas vezes não. Eu tô falando com uma pessoa que tá sentindo o campo de outra que já morreu. Vocês acham que isso tá vindo de quem? Aqui tá dizendo: ou um encantador, ou um que consulte espíritos de adivinhação. Por isso que a maioria das pessoas que faz constelação vem do espiritismo, da Umbanda e de outras religiões que nós cristãos não praticamos. Nós cristãos vivemos através da palavra de Deus. Então você pode dizer assim: ai, Júlia, eu sou cristã, mas eu acredito que a constelação é do bem. Não é sobre ser do bem ou sobre ser do mal. Eu posso dizer para você: eu sou cristã e eu acredito que satanismo é bom. Mas isso é a minha opinião. Isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. E nós cristãs estamos vivendo o quê? Com temor. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus, você é sábio. E aqui está dizendo: não consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos.
18:10, Deuteronômio. Então, eu me baseei aqui. Agora eu vou contar meu testemunho de como que o Senhor me alertou desse engano e eu oro agora em nome de Jesus, que seja quebrado todas as barreiras. Se você puder agora, feche os teus olhos. Se você tá nesse vídeo, é porque você precisa de uma luz, é porque você precisa de alguém te guiando, é porque você precisa acordar dessa idolatria do seu pastor, da sua pastora que são consteladores, é porque você precisa acordar, minha irmã. Então feche os teus olhos, se concentra. Eu vou fazer uma oração e eu peço que você repita o que eu vou falar. Senhor Deus, eu oro para cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo, Senhor. Assim como o Senhor alertou, Pai, eu e a minha família sobre os enganos, Pai. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor venha quebrar agora, Pai. Que o Senhor venha quebrar agora toda a cegueira espiritual de quem está me assistindo nesse momento, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que o seu Espírito, o conselheiro que foi deixado por Jesus Cristo, tire as vendas de cada filha que está aqui. Ou de cada filho que veio me procurar e veio procurar esse vídeo, Senhor, para alertar a família, para alertar a esposa do engano, eu não sei. Ou para cada pessoa que está aqui, está sendo enganada, Pai. Em nome de Jesus, repita comigo, Senhor Deus, abra os meus olhos espirituais. Coloque temor no meu coração, para que eu consiga entender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra os meus olhos espirituais. Me dê revelação e ministre no meu coração aquilo que eu preciso para entender a Tua palavra. Repete assim comigo. Satanás, sai agora da minha vida e da minha casa. Eu fecho todas as portas que eu abri. E eu abro a porta para o Espírito Santo entrar e ficar na minha casa, na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como foi que o Senhor me alertou do engano, irmã? Foi a primeira vez que eu tinha feito 10 mil reais na minha vida, foi com constelação. Eu nunca tinha feito isso. Então eu estava muito feliz porque eu estava me realizando profissionalmente. E quando eu atendia ali como psicóloga, eu tinha várias crenças de que psicólogo não podia ganhar muito. E foi até por isso que eu fui buscar a constelação. Então, eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava. Ainda que 10 mil não seja muito, para mim era. Porque naquele momento foi a primeira vez que eu tinha feito num mês com atendimentos de constelação. Então, eu estava feliz. Eu estava feliz porque além de eu estar fazendo algo que eu gostava, eu acreditava que eu estava ajudando pessoas. E isso estava sendo muito importante para mim. E melhor, eu me sentia muito boa nisso. Mas o que o Senhor foi me alertando e como é que foi essa situação toda? Então eu me mudei aqui para Alphaville com meu marido. A gente veio para cá porque eu morava em Florianópolis, foi onde eu comecei a fazer constelação. Florianópolis é uma cidade maravilhosa, porém é muito mística. Então lá muitas coisas são normais. Normal você tirar uma carta, é normal você fazer constelação, você fazer reiki. É uma ilha muito mística, né? Então foi onde eu aprendi muita coisa lá. Quando eu vim para Barueri aqui com meu marido, eu conheci pessoas crentes. Eu lembro que eu fui numa mansão de uma amiga minha, a Bruna, que teve uma participação muito importante nessa renúncia de constelação para mim. E eu lembro que eu já havia pedido para Deus para me ajudar a andar com o povo dele. Não que todos não sejamos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Porém, Deus, ele olha e ele faz por aquele que anda em obediência com ele. Porque eu lembro que muitas coisas eu pedia para Deus e não aconteciam na minha vida porque eu estava em desobediência, eu estava com brecha espiritual aberta. Não quer dizer que Deus não vai te ajudar porque você está mexendo com o ocultismo, mas você precisa entender que o filho e o povo de Deus é aquele que obedece ao Senhor. Então eu estava pedindo muito para Deus para mudar a minha ambiência. Aí eu lembro que eu fui nessa mansão da Bruna, conheci várias mulheres cristãs. Fiz constelação para elas e eu lembro que eu me posicionei lá como consteladora cristã. E eu acho que foi isso que Jesus não gostou. Porque eu já saí de uma vida totalmente sem Jesus para uma vida inteira buscando, com sede da palavra de Deus. Então acho que eu estava manchando um pouco a imagem dele, porque muita gente não gostava de constelação e começou a querer constelar porque eu era consteladora cristã. Acho que eu estava manchando um pouco o evangelho. Acho não, eu tenho certeza. Então, eu lembro que nessa mansão que ela fez, eu fui como consteladora cristã, fiz constelação, vendi uma constelação, ou duas, não me lembro agora. E depois de um tempo, uma amiga minha que é consteladora, a Nadine, que também estava nesse propósito junto comigo, ela
era consteladora já fazia uns 6 anos. Ela mudou também para Barueri e nós passamos por esse processo juntas. Então veja, a gente tá parado ali na parte que eu fui na mansão da minha amiga, conheci amigas cristãs e tudo mais. E ali várias pessoas já começaram a me perguntar: mas é de Deus mesmo? Deus, sim, gente, é de Deus. E eu tinha muitos argumentos para falar de que aquele campo informacional era científico, mas não era, tá? Não tem nada de científico. Eu realmente acreditei porque a gente vai lendo alguns livros que talvez não são tão confiáveis e vai espalhando como verdade. Lembrem que eu disse no começo do vídeo, o ocultismo sutil é uma mentira disfarçada de verdade. Então, eu me posicionei dessa forma. Depois de um tempo, a minha amiga Nadine chegou e nós começamos a passar por algumas questões pessoais juntas. Um dia eu fui no cinema com ela, a gente foi ver um filme cristão. Ai, agora eu não vou lembrar para falar aqui para vocês, mas a gente foi ver um filme cristão, foi em outubro do ano passado, já faz uns 7, 8 meses. E ali naquele filme foi a primeira vez que Deus falou comigo sobre a constelação. Essa minha amiga Bruna, que já tinha me levado na mansão, que eu me posicionei como consteladora cristã, foi a primeira que Deus falou com ela. E ela começou a realmente me encher a paciência, falando assim: amiga, tem algo de estranho com a constelação. Amiga, tem algo de estranho com a constelação. E eu falei: nossa, mas ela tá me irritando muito. Toda hora ela tá falando isso pra mim. Por quê? E fiquei com isso na minha cabeça. Teve um dia, 2 dias antes do dia eu ir no cinema assistir esse filme, eu fui fazer uma constelação. Ela entrou pra participar do meu campo porque ela queria pedir a Deus uma resposta naquele momento. Ela sempre participava dos meus campos. E nesse dia ela entrou. E nesse dia que ela entrou, eu pensei: imagina eu tenho que renunciar à constelação? Que horror! Fiz a constelação, fiz o campo. Ela me ligou depois do campo e disse: amiga, não sei por que eu senti que você vai renunciar à constelação. E eu tinha acabado de pensar sobre isso. Então, foi aí que eu comecei a sentir a chacoalhada. Voltando pro cinema. Passou 2 dias, fomos pro cinema. Eu estava lá assistindo o filme com a Nadine, uma amiga minha que também era consteladora, e para honra e glória de Deus, ela também renunciou à constelação. Nós estávamos vendo esse filme e o menino do filme, ele era viciado em videogame. E a mãe dele falou assim para ele que queria que ele parasse de jogar videogame para focar nas coisas de Deus. E o menino pegou e ele começou a abrir mão do videogame várias e várias vezes. E eu lembrei do que a Bruna tinha falado para mim naquela chamada. Nossa, amiga, senti que você vai renunciar à constelação. Quando o menino renunciou ao videogame, eu me dei vontade de ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, saí do cinema, fui fazer xixi e pensei: pai, eu não tô entendendo nada. É para eu renunciar ao meu trabalho? Voltei pro cinema. Quando eu voltei pro cinema, o menino orou exatamente igual e falou assim: mas eu tenho que deixar o videogame? Segunda resposta. Deus estava movimentando, o Espírito Santo estava me alertando. Aí eu, nossa, mas eu acabei de falar isso no banheiro e acabou de repetir isso no filme. Por quê, pai? Eu tenho mesmo que renunciar à constelação? Por quê? Eu não estava entendendo o porquê, eu estava cega. Tudo isso que eu li para vocês agora no começo, eu estava cega, eu não conseguia entender o porquê. Então, eu vi o filme, saí muito perplexa de lá com o que tinha acontecido. Falei: Nadine, eu acho que eu tenho que parar de constelar e eu não tô entendendo o porquê. E eu lembro que ela falou pra mim: amiga, se você tiver que parar, passa seus clientes que já te pagaram e eu constelo pra você. Eu falei: Nadi, mas se eu tenho que parar de constelar, não é pra você continuar fazendo, tem alguma coisa errada, a gente precisa descobrir. Cheguei em casa, liguei pra minha pastora, uma pastora que me ajudou muito, pastora Cris. Muito obrigada, inclusive, se você estiver vendo esse vídeo. Ela me ajudou muito e eu liguei pra ela e falei: pastora, tá acontecendo uma coisa muito esquisita, eu não tô entendendo. Deus quer que eu renuncie ao meu trabalho. E ela: quê? Mas filha, por que Deus vai pedir pra você renunciar à psicologia? Você ajuda um monte de gente, isso não faz sentido, porque a psicologia é ciência, né? E Deus não tem nada com a ciência. Tem com a mistura e com o místico. Então, filha, eu não tô entendendo, vamos orar. Fomos orar. No meio da oração, Deus revelou a ela. Deus deu a revelação a ela. Ela não tinha falado nada de constelação. Ela estava achando que era psicologia. Ela: filha, Deus me mostrou em oração que você está abrindo um portal e esse portal você está abrindo brecha para demônios na sua vida. Pum. O que eu falei no começo do vídeo? Abre-se um campo. Era o portal que eu abria. Quando eu abri o campo, entravam demônios na minha casa. Na minha casa e na vida de quem eu estava fazendo constelação.
E eu tremia, eu falei, pastor, eu tô fazendo uma terapia holística, constelação familiar e biriri bororó. Dela, filha, não sou eu que vou te convencer, vamos orar. O Espírito Santo já me revelou, mas ele precisa revelar a você. E eu já vejo você arrependida de joelhos, pedindo perdão por tudo que você fez. Oramos. No dia seguinte, era segunda-feira, eu ia ter uma constelação familiar. Eu já estava com medo de fazer. E fui orando. E eu nem lembro se eu abri campo depois disso ou não, mas eu acredito que eu abri. E foi rápido. Aí rápido, Deus, ele me revelou, gente. Me revelou várias coisas que eu vou trazer aqui pra vocês. Lembra da mansão da Bruna que eu fui? Ia ter outra mansão. E como Deus já tinha revelado pra ela antes do cinema, ela falou, amiga, eu não gostaria que você fizesse constelação. E tava combinado que eu ia fazer uma constelação na mansão dela. Ela falou, amiga, eu não gostaria que você fizesse isso lá. E eu fiquei chateada e falei, tá bom, amiga, eu vou fazer ali um jeito de perdoar os familiares com cada pessoa que tá lá, mas sem abrir campo. Comecei a fazer exercício sistêmico sem abrir campo e do nada abriu-se um campo. Ficou místico. A atmosfera mudou. E ficou místico e nesse dia eu fiquei muito constrangida. Eu tive temor a Deus. Porque eu acessei informações das pessoas mais uma vez, que eu não sabia, não tinha como eu saber, mas elas vinham no meu ouvido, como se alguém estivesse me contando. Eu achava que era o Espírito Santo. Me enganei. Estava no engano. O Espírito Santo estava tentando me alertar, porque haviam espíritos de adivinhação ali. E nesse dia, a Bruna falou, amiga, está claro como água o que é a constelação, só precisa cair para você. E nesse dia, uma mulher da mansão olhou para mim e falou, eu vejo o que você faz aqui lá na igreja. Chama libertação, não é constelação. Por isso hoje eu tenho um temor muito grande de que as pessoas que estão fazendo constelação estão desviadas do ministério. Na verdade, elas são libertadoras, elas estão aqui para libertar cativos, para libertar das doenças, dos traumas emocionais. Então ela falou isso para mim, ela jogou uma palavra para mim e que hoje faz sentido. Hoje eu tô no Ministério da Libertação. E foi muito bom aquele dia porque eu entendi que havia um ministério, não sabia como é que funcionava, nada de libertação, mas eu sabia que tinha alguma coisa. E no dia seguinte dessa mansão, eram 3 dias de evento, no dia seguinte Deus tirou todas as minhas vendas. No último dia, o Senhor tirou todas as minhas vendas através da Letícia, uma outra amiga minha. Glória a Deus por sua vida. Eu estava lá embaixo, eu estava como staff da mansão, então estava lá embaixo, enquanto a Gabi e a Bruna estavam fazendo exercícios com as mulheres. E eu tava lá embaixo, comecei a conversar com a Letícia da constelação, e ela falou, nossa amiga, que estranho, porque toda vez que eu marco pra fazer com você, acontece alguma coisa, eu não consigo fazer. E nós começamos a conversar. E ela começou a me perguntar, de onde que vem essas informações, né, que você pega, amiga, você não acha que tá adivinhando? Foi a primeira venda que o Senhor tirou dos meus olhos. Foi desse lugar de Deus que o constelador se coloca. Ainda que ele se faz de facilitador, ele se coloca no lugar de Deus. Eu sentia o que precisava para ajudar aquela pessoa, eu era facilitadora para ela prosperar, eu era facilitadora do milagre. Não precisa de Deus, vocês entendem? Se eu tô ali fazendo a pessoa bater 100 mil reais que ela não batia, se eu tô ali para ajudar ela a descobrir as coisas do passado dela, por que ela vai orar? Por que ela vai pedir a Deus? Eu lembro que antes da mansão tinha um workshop que eu ia fazer, em vez de eu orar, eu fui constelar a razão oculta do porquê que eu não estava vendendo o workshop. E eu lembro que quando eu fui falar com Deus do porquê que eu fui constelar, eu já estava com esse medo no coração, o Senhor me constrangeu dizendo, por que você vai orar se você está buscando uma constelação? Vocês entendem que é uma disputa do diabo? Porque se Deus, ele podia me falar, ele podia me ajudar, ele podia me dar estratégias de como vender esse workshop, eu fui constelar para descobrir a razão oculta para eu resolver sozinho. Eu fui abrir o campo e descobrir o que estava travando as vendas do workshop. Eu tirei a soberania de Deus. Eu coloquei em mim. Então essa foi a primeira venda que ele tirou. Eu lembro que eu contei essa história do workshop para a Letícia. E ela falou, mas você tá pensando que você é quem? Isso me deu uma facada na hora. Você tá pensando que você é quem? Deus? Você que sara a dor dos outros? Você que cura os outros? Você que faz os outros prosperar? Por que você precisa de Deus? Isso nos lembra da queda. Foi onde Eva caiu. O que a serpente disse para Eva? Deus falou, não coma daquela árvore, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comer, você morrerá. E o que aconteceu?
A serpente chegou, pegou Eva distraída e falou o que para Eva? De certo que você não vai morrer. Se você comer daquela árvore, você vai se tornar como Deus. E um dia Deus me deu esse versículo do nada, sem eu entender. E glória a Deus, ele tá falando muito comigo agora. E Deus, ele me deu esse versículo e eu não entendi. Hoje eu consigo entender e explicar para vocês que o que me fez cair foi o que fez Eva cair. Foi a soberba de querer ser como Deus. Às vezes você fala, não, mas eu não quero ser como Deus. Mas será que você não está querendo controlar a vida dos outros, adivinhar a vida dos outros, resolver o problema dos outros? Isso quem faz é o Senhor. Então foi a primeira venda que Deus me tirou do lugar que eu estava. E nesse dia, aquilo que a pastora tinha me falado na ligação aconteceu. Eu me ajoelhei e pedi perdão para Deus pela primeira venda que Ele abriu de mim. Eu nunca fui Deus. Eu não quero ser como Deus. E eu tenho temor ao meu Pai. Porque Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata, e Ele é a solução do problema das pessoas. Só que eu estava me colocando nesse lugar quando eu abri um campo, quando eu adivinhava e quando eu resolvia. Entende que é sutil? Lembra do que eu falei? É sutil. Então eu caí como Eva. A serpente me pegou na soberba. A serpente me pegou no ego. A serpente me pegou querendo ser como Deus. Entendem? Então essa foi a primeira venda que caiu. A segunda venda foi a venda das leis da constelação. A constelação tem uma lei, que é a lei do equilíbrio. Quando você erra com alguém, você diz sinto muito. E a pessoa também diz sinto muito. E você não pode pedir perdão, porque quando você pede perdão, a constelação nos mostra que você está colocando o outro como superior e você como inferior. Quando é totalmente o contrário do que a mensagem da cruz nos ensina. Jesus diz que aquele que mais se humilha, esse é grande. E não aquele que não se humilha. Sinto muito. Sinto muito não é perdão. Quando você erra, você precisa dizer me perdoa. O Pai Nosso nos explica isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Enquanto a constelação parece bíblico, mas não é. E isso eu fui conversando com a Letícia e Deus foi quebrando as vendas dos meus olhos. E eu oro em nome de Jesus que Ele quebre as suas vendas agora. Não deixa pastor te enganar. Não deixa constelador te enganar. Não deixa líder de célula te enganar. Ouça a voz de Deus, vai na palavra de Deus. Se você quer uma resposta, não busca no mundo, busca na palavra. Você vai ter, minha irmã, o que você precisa. Não deixa o mundo te enganar. É Deus que vai te alertar do engano. Eu oro, Senhor, que o Senhor quebre agora, Pai. Eu oro que o Senhor quebre agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda a cegueira espiritual. Se ainda restam cegueiras quanto à constelação, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Minha irmã, Deus foi quebrando minhas vendas como eu acredito que Ele está quebrando as suas agora. Eu nunca quis ser Deus. Talvez inconscientemente havia uma vontade de ser reconhecida, valorizada, de ser vista. Aquilo que talvez eu não tive lá atrás e a constelação me entregou isso. Só que me entregou de uma maneira que não é bíblica. Não é bíblica. Então Deus me mostrou essa questão do perdão. A terceira lei da constelação, que é o equilíbrio, desclassifica a obra da cruz. A cruz não é mais importante, o perdão não é mais importante, se humilhar não é mais importante. O que importa é você se equiparar ao outro e dizer, sinto muito. Está fazendo sentido para você? Você está conseguindo compreender o evangelho de Deus? Então Deus quebrou ali a minha segunda venda, em nome de Jesus foi quebrado. Enquanto eu falava com a Letícia, Deus ia me constrangendo sobre todas as coisas que eu estava fazendo. E ela me perguntava, quem é você para descobrir o passado de alguém? Quem é você para abrir e fechar campo? Olha a feitiçaria. Aqui está dizendo. Ó, ou observe os tempos ou um feiticeiro. Isso é feitiçaria pura, é manipulação de energia, é você querer brincar de energia. Caíram-se várias vendas nesse dia dos meus olhos. Deus me constrangeu, eu pedi perdão, eu tive temor e eu recebi o perdão de Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui alertando vocês. Eu já fiz uma live com um constelador falando que a honra é bíblica. Porque a palavra nos ensina, honre seu pai e sua mãe para ter vida longa na terra. Só que a honra da constelação não é a mesma honra bíblica, eu já vou chegar lá. Eu vou encerrar o final de semana da mansão para vocês entenderem. Caíram-se as vendas, eu pedi perdão a Deus, entendi que eu estava brincando com adivinhação, entendi que eu estava brincando de ser Deus, entendi que eu caí igual Eva, eu já tinha entendido tudo. E eu comecei a assistir os vídeos, tinha uma mulher, que é a Nath Rezende, que também já me ajudou muito, que também é a minha mentora de libertação, ela me ajudou muito e eu passei o final de semana inteiro vendo os vídeos dela. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês também. Eu lembro que eu
saí desse final de semana da mansão, que quando eu tinha um tempinho ou outro eu assistia os vídeos dela. E aí eu peguei e fui pra igreja. Quando eu cheguei na The Alpha, que é a minha igreja, eu fui lavar a mão, eu fui ao banheiro. Tava no final do culto, eu falei, eu vou fazer xixi. Isso era na segunda-feira. Quem que eu encontro no banheiro? A minha professora, que hoje é minha professora. Ela estava no banheiro. Eu olhei pra ela, eu reconheci ela e falei, você é a fulana que fala de libertação? Que também é ex-consteladora familiar? Dela, sou eu sim. Eu falei, olha, eu renunciei à constelação e você tem muito a ver com isso, eu quero te agradecer. Gente, qual a chance? Eu só fui fazer xixi, ela tava lavando a mão, bem na segunda-feira que eu tava, depois de ter passado um final de semana inteiro sendo liberta. Eu encontrei ela. Ela fez uma oração comigo, que é a oração que eu vou fazer com você no final desse vídeo. Meu corpo tremia, 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 como se tivesse saindo vários demônios da minha volta. E nesse dia eu fui liberta para a honra e glória de Jesus Cristo. Então, eu passei um final de semana incrível. Depois desse dia, eu nunca mais toquei em constelação. Eu fui liberta disso. O Senhor abriu os meus olhos. Eu nunca mais mexi com ocultismo. Eu nunca mais mexi com misticismo. E Deus foi me abrindo outras portas, portas do Espírito Santo, portas da palavra dele, que é o que eu quero que você entenda. Então, por que a honra da constelação não é bíblica? Porque, primeiro, honra tem um outro significado. Deus é o Deus da honra. Ele criou a honra. E eu vou explicar isso melhor para vocês em outro vídeo. Eu só quero que vocês entendam que o inimigo, que Satanás, vai pegar as coisas do Pai e ele vai mistificar. Ele vai pegar uma coisa linda, grande, magnífica, ele vai copiar e fazer uma cópia bem falsificada, que muitas vezes até parece com a original. Então, a honra ensinada por Deus significa dar o devido valor. Honra é você dar o devido valor a todos. Então Deus nos ensina, honre a todos, amem a fraternidade, honre o seu irmão, honre aquele que te fez mal, porque foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos honrou, deu a honra, mesmo que a gente não mereça. E a honra da constelação é uma honra diferente, é uma honra por barganha. Então, lembra que eu falei que muita gente chegava para prosperar? O que eu ensinava? Se você honra o teu pai, você vai ter força para a vida, porque o pai é masculino, é ação. Então eu ensinava que se você honrasse o seu pai, você ia conseguir fazer mais dinheiro. E eu ensinava que você honrando a sua mãe, você ia conseguir nutrir mais o dinheiro, guardar mais o dinheiro. Tinha toda uma explicação. Então a honra da constelação era por algo. Então eu honro meu pai e a minha mãe, assim eu prospero. Eu honro meu pai e minha mãe, assim eu posso arrumar um namorado. Eu honro meu pai e a minha mãe, assim eu consigo algo em troca. É uma barganha. Já a honra ensinada por Deus é pura, simples e bíblica. A honra não é por algo, para conseguir algo. A honra é uma decisão racional por obediência à palavra de Deus. A honra, que eu vou fazer um vídeo para vocês, que é a honra da constelação e a honra bíblica, mas só para vocês entenderem, a honra de Deus, ela é simplesmente tudo. A honra é tudo que Deus é o caráter de Deus. Enquanto a desonra é o caráter de Satanás, porque ele desonrou. Lembra que ele fala para Eva? Pode comer, assim você vai ser como Deus. Essa era a vontade íntima dele, de ser como nosso pai. E ele quer desviar as filhas para que tenham essa mesma vontade dele. Entende? Então, minha irmã, eu já dei vários motivos para você entender do porquê a constelação não é bíblica. Eu espero que você não caia no que eu caí. Eu precisei passar 1 ano e meio como consteladora para poder estar aqui ajudando vocês. E se eu não tivesse passado pela constelação, eu não ia estar aqui hoje dando todo esse testemunho de vida. Então, eu acordei do ocultismo sutil. Há outros ocultismos que eu vou falar na outra aula para vocês, que daí tem muitas coisas que vocês também vão cair a ficha, mas essa em específica é só da constelação familiar. Então a base da constelação é hinduísta, taoísta, não tem nada a ver com o mundo cristão. É uma base em que mexe com energias, é uma base que acredita em outras coisas e não é cristã. Então se você for numa consteladora cristã, saiba que ela está no engano. Se você for buscar a constelação e você é cristã, provavelmente você estava também no engano. Então eu oro em nome de Jesus que essa aula você tenha entendido, tenha internalizado do porquê a gente não deve buscar constelação. E agora, se foi motivo suficiente, se o Espírito Santo falou na sua vida, a gente vai fazer uma oração de renúncia. Se você mexeu com constelação familiar, se você deseja renunciar, tá bom? Então eu peço que agora você feche os teus olhos. Você pode repetir comigo assim: Senhor Deus, hoje os meus olhos foram abertos. Eu acordei do engano. Pai, eu quero te pedir perdão
por ter buscado atalhos, por ter buscado em outras fontes aquilo que só o Senhor pode me dar. Pai, eu quis buscar em atalhos aquilo que só o Senhor é capaz de me dar. Eu quis buscar respostas rápidas, soluções rápidas. Eu caí, como Eva caiu. Eu caí porque eu quis o fruto proibido. Eu quis conhecer mais do que a tua palavra nos diz. Eu quis saber mais do que o Senhor ensina. Eu não tive paciência para esperar na oração, no jejum e no comprometimento com o Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço perdão por ter aberto a porta para a constelação familiar. Eu te peço perdão por ter mexido com a constelação ou com qualquer prática ocultista. Pai, eu recebo o teu perdão. Eu fecho qualquer porta que eu abri, que me levou ao ocultismo sutil ou escrachado. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim: eu renuncio a Mamon. Eu renuncio aos atalhos. Eu renuncio a todo tipo de ocultismo que eu já mexi na minha vida. Em nome de Jesus. Abra os teus olhos, levanta as tuas mãos e diz assim: Satanás, você não tem mais autoridade na minha vida. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, como filha, eu buscarei todas as respostas no meu Pai. Eu nunca mais serei enganada. Repete isso. Eu nunca mais serei enganada. A minha vida é de Jesus de Nazaré. E eu nunca mais vou ser enganada. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me proteja, me dê direcionamento para que eu não caia na mesma armadilha que Eva caiu. Espírito Santo de Deus, meu conselheiro, me alerte e não me deixe ser enganada. Em nome de Jesus. Pai, eu concordo com cada oração feita aqui, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para que cada vida, cada família seja salva, Pai, das armadilhas de Satanás, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada vida, Pai, que chegou até esse vídeo. Eu oro, Pai, para que cada pessoa tenha entendido, Pai, não através da minha boca, mas através do Teu Espírito, Pai, o que essa brecha pode causar na nossa vida, Pai. Pai, nós renunciamos agora a toda vontade de querer ser como o Senhor, Pai. Nós renunciamos agora, Pai, todo pacto com as trevas, todo pacto consciente e inconsciente com Satanás, Pai. Nós renunciamos e nos colocamos como pequenas, Pai, porque Tu és grande, Tu és Pai, Tu és soberano, Pai. E todo atalho que nós quisermos buscar, Pai, foi para nos tirar da Tua presença, Pai, da Tua doce presença, Espírito Santo. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, eu concordo com cada oração feita nesse vídeo, Pai. E que o Senhor continue abrindo os olhos da Tua filha, Pai, para as outras coisas que eu vou falar nesses outros vídeos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Até o próximo vídeo do Desvendando o Ocultismo Sutil. A gente vai falar de práticas como Reiki, a gente vai falar de Yoga, a gente vai falar do Tantra, a gente vai falar de outras energias, de outras terapias que estão ali indo para o sobrenatural, runas, todas essas coisas e que te afastam do Senhor. Um beijo e até breve.